Fala pessoal, atualização rápida do mercado cripto aqui para vocês. Fazia um tempo que eu não produzia conteúdo de atualização, então nesse vídeo aqui eu vou atualizar o mercado como um todo e falar uns review de trades que eu fiz com os meus alunos recentemente, que cabe aí você também entender um pouco da estratégia que a gente utiliza ali dentro, beleza? Vamos começar falando sobre o Bitcoin, porque o momento agora, cara, não é nada maneiro, mas eu venho avisando meus alunos sobre isso, eu venho avisando nas redes sociais sobre esse tipo de movimentação que a gente poderia ver acontecendo. Então, isso, para mim, é uma movimentação de preço saudável, por mais que você veja que é difícil ver uma queda, um drawdown de 30%, 40%, 50% para o Bitcoin. Cara, isso é uma movimentação de preço saudável para a gente continuar subindo. Por que eu falo isso? Bom, primeiro de tudo, a gente teve de fato, né, um topo duplo aqui formado no mensal, e agora a gente tem uma estrutura de baixa no diário, né? Enquanto essa estrutura de baixa no diário não for rompida, o que é uma estrutura de baixa? Eu tenho topos e fundos descendentes com as médias apontando para baixo. Então, eu não vou contra essa movimentação até que me prove o contrário, ou seja, a gente tenha uma reversão, tá, desse movimento. Enquanto eu tiver nessa tendência de baixa, eu não vou fazer absolutamente nada em relação a trades longs, a não ser que a gente perca fundos e chegue numa região que eu considero interessante. Quando eu olho 6 meses, e eu venho falando isso para vocês, a gente necessita de uma base de preço nos 6 meses. Tá vendo que foram 2 anos de Bitcoin subindo? A gente necessita de uma base de preço para o tempo gráfico de 6 meses para a gente continuar essa movimentação de subida. Então, qualquer coisa acima desse patamar aqui é uma base de preço formada no tempo gráfico de 6 meses que eu estaria olhando para mais movimentações de alta. E aí, o que eu estou olhando? Eu estou olhando a região de 3 dias aqui em sobrevenda, tá? Essa região de 3 dias em sobrevenda. O que é a região de 3 dias em sobrevenda? Eu pego o tempo gráfico de 3 dias, eu pego o IFR em sobrevenda e aí eu analiso toda essa região para mim. Essa região de 60, 70 mil dólares, se a gente tiver um flush, cara, maravilhoso, né? Um flush é uma queda rápida e brusca do mercado, com uma recuperação rápida também. Se a gente tiver um flush aqui, eu já tenho ordens preparadas para essa região, para a gente ter um fundo ascendente, tá vendo? O fundo anterior, fundo ascendente ao fundo anterior, para a gente continuar essa movimentação de subida. Eu tô querendo bastante essa região, já tenho ordens escalonadas aqui por volta dessa região até mais ou menos 56 mil dólares, sim, né? Mas caso a gente tenha de fato um flush, tá? Então eu tenho que me posicionar e gerenciar de fato esse meu risco, eu tenho que gerenciar de fato todas as minhas operações e cenários. Não tem como eu trabalhar só com um cenário, não tem como trabalhar só com outro cenário, eu tenho que ver todos os cenários que o mercado tá me apontando e operar com base nisso, tá? Então eu tenho isso, beleza? E basicamente o que eu tô observando é que a gente possa ter, na verdade, o rompimento de uma cunha aqui, ó. A gente perde mais uma vez o fundo e aí começa e inicia a nossa tendência de alta que reverte. Enquanto a gente se mantiver nessa tendência de baixa aqui pro tempo gráfico de um dia, galera, eu não faço absolutamente nada. Tá vendo que a gente tem aqui, ó, tendência de baixa? Ó, baixa, baixa, baixa. Topos e fundos descendentes. Então, eu não faço particularmente absolutamente nada, a não ser longar perdas de fundo, né, sem continuidade de queda. Por exemplo, quem longou aqui, pegou um repique, quem longou aqui, pegou um repique, quem longou aqui, pegou um repique, tá? Fora isso, né, eu venho falando para meus alunos shortarem esse tipo de movimento. A gente, cara, os shorts que a gente montou foram, cara, muito positivos. A gente montou justamente nessa região aqui de 87 mil dólares a 90 mil dólares. A gente montou várias posições aqui shorts e a gente já pegou uma movimentação de preço muito boa, né, de 15% aí de movimento. Já realizamos. Eu tinha um alvo aqui inicial de 74 mil para esse short, e aí eu mantenho esse alvo do meu short aqui para um pouco mais embaixo, quem sabe 70 a 60 mil dólares, caso o mercado dê essa possibilidade para nós, beleza? Reviews de trades, tá, galera? Isso daqui é muito interessante porque eu mandei para a galera do Grupo Águias alguns trades no dia de ontem, tá? Tanto em Aergo quanto em Forte. Foram 2 trades muito bem sucedidos, beleza? Cara, isso daqui foi insano. A Ergo fazia a mesma movimentação de preço que a Auction fez depois de uma queda de 80%. E como que se estruturou esse trade de fato? Vamos pegar a Ergo primeiro, tá? A gente teve uma movimentação, mas primeiro, a Ergo completamente sobrecomprada num dia, tá? Se você pegar aqui, você vai ver que isso daqui é completamente sobrecomprado. Deixa o indicador do futuro carregar aí para vocês darem uma analisada, mas, ó,
A gente entrou em região completamente sobrecomprada, então isso daqui, galera, né, já me diz que a gente tem a gente tem perda aqui de força, tá? E eu prefiro shortar uma moeda quando ela tá em regiões sobrecompradas. E aí, ampliando por uma hora, o que a gente viu? A gente viu força vendedora. O que eu quis? Eu quis um topo descendente dessa força vendedora. Isso aqui é uma estratégia que a gente tem dentro do nosso grupo Agnes. Os alunos sabem dessa estratégia. A gente teve força vendedora e a gente formou um topo descendente. Então essa região aqui a gente shortou e pegou uma movimentação aí de mais de 15%, né? Bateu 20% e eu tô esperando mais queda aqui, quem sabe pegar esse 1 hora em sobrevenda aqui e a gente encerra 100% do nosso trade aqui nesse patamar. Beleza? Outro trade que a gente fez forte, o SDT.P no dia de ontem, também mandei essa possibilidade, ó, de olho aqui no forte em 5 minutos em sobrevenda, e eu falei para eles aqui, ó, quem quiser apostar, ó, se quiser apostar, forte aqui, com uma entrada aqui nos 5 minutos de sobrevenda. O que aconteceu? O forte pegou esses 5 minutos em sobrevenda, né? Pegou a nossa entrada, que foi nesse patamar aqui, com stop nesse fundo, esse patamar com stop nesse fundo, e a gente teve um trade aí que a gente buscou de mais de... a gente teve um trade de 5 para 1, mais de 5 para 1, na verdade. Então, que 100 dólares virariam 500 dólares se você realizasse aqui no nosso alvo. Lógico que o meu alvo inicial, ele era aqui em 3.36, então dava um 4 para 1 ali, mais ou menos, se você encerrou nessa posição. Então, reviews de trades, atualização do Bitcoin. Quanto altcoins, galera, Ethereum tá muito feio de fato. Eu tenho um swing trade que eu tenho, cara, em Ethereum desde 2600 e a coisa tá feia. Sim, tem que ser realista também. Enquanto Ethereum continuar nessa queda infinita e não reverter, não tiver nenhum tipo de reversão, eu parei de comprar Ethereum, basicamente, tá? Mas é isso, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!